Olá, olá, pessoal! Muito boa noite, tudo bem? Aqui é a doutora Sabrina Nascimento para mais uma live imperdível aqui com vocês no meu canal do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos para que hoje a gente possa falar, sobre as 3 razões que te impedem de prosperar segundo a visão sistêmica. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui junto comigo, entrando agora. Gratidão imensa a todos vocês. É sempre uma contribuição gigante estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho com vocês dessa postura sistêmica, de como as constelações podem ser uma contribuição para a nossa vida, que a gente pode perceber o quanto é grandioso conhecemos um pouquinho mais das leis sistêmicas e de quanto isso influencia na nossa vida, né? A gente está aí o tempo inteiro suscetível às influências, desse sistema familiar, dessa consciência coletiva, dessas dinâmicas ocultas que influenciam a nossa vida. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui junto comigo, a todos vocês que estão entrando, a Anne, a Sueli, vamos ver quem mais aqui, o Valmir, a Maria. Sejam todos muito bem-vindos, mandem as perguntinhas de vocês, que será um prazer enorme responder aos questionamentos de vocês, e principalmente para que a gente possa hoje entender como a prosperidade pode entrar na nossa vida, como ela pode fazer parte do nosso dia a dia, essa prosperidade que está aqui, pertinho, que basta a gente mudar um pouquinho a nossa postura, mudar um pouquinho a nossa visão, e aí a gente consegue acessar tudo isso. Então, boa noite para todos vocês que estão aqui junto comigo. Bom, então vamos falar um pouquinho de como a prosperidade, como a gente pode acessar a nossa prosperidade, sistêmica, o que a gente tem que fazer na nossa vida para que a gente fique mais próximo dessa prosperidade. A primeira coisa que a gente precisa fazer para ficar de acordo com a visão sistêmica, de acordo com a constelação familiar, de acordo com as questões, com o método criado por Bert Hellinger, que foi um grande filósofo alemão que trouxe a constelação, esse conhecimento gigantesco e tão grandioso que contribui para a nossa vida. Bom, de acordo com essa visão, para a gente acessar a nossa prosperidade, é muito importante que a gente consiga concordar com a nossa vida, com os nossos pais e com os desafios. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Como assim concordar? A gente tem que aceitar as dinâmicas da nossa família, aceitar os nossos pais como eles são. Isso é uma das questões fundamentais. Porque quando a gente quer se ligar à prosperidade, de acordo com a constelação e com a visão sistêmica, ela entende que a nossa mãe é o nosso sucesso e o nosso pai é o nosso trabalho, a nossa profissão. Então, como a gente pode acessar a prosperidade, seja na vida profissional, se a gente precisa estar aí conectado com o nosso pai, com a nossa mãe? E se a gente não aceitar os nossos pais, se a gente tiver dificuldade de relacionamento com eles, isso nos afasta dessa prosperidade. Então, quanto isso, a gente consegue trazer para o nosso dia a dia? Então, uma excelente forma é a gente aceitar eles do jeitinho como eles foram, como eles foram, se eles não estiverem mais aqui pertinho de nós, O meu pai não está mais aqui conosco, mas ele está no meu coração. E o fato de eu aceitar como foi, de eu aceitar a perda dele, de eu ter compreendido tudo isso, me faz ficar mais pertinho da prosperidade. E aí, você que está aqui assistindo essa live, qual é a relação que você tem com os seus pais? É boa? É ruim? Às vezes aqui no consultório eu recebo pessoas, que dizem que têm dificuldade de relacionamento. E essa dificuldade de relacionamento nos afasta da prosperidade, não só na vida profissional, mas também nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Os nossos pais são a base da nossa vida, Eles que nos deram a vida. Então, nós precisamos sim concordar com eles para acessar a nossa prosperidade. Uma outra questão que pode nos
aproximar da prosperidade é também buscar o equilíbrio de troca nas nossas relações. E quando eu falo de troca, é em todas as relações, tá? A gente tem que equilibrar o dar e receber na nossa vida. Eu até fiz uma live na semana passada falando um pouquinho sobre as 3 leis, né, das ordens do amor, das ordens de ajuda que precisam estar aí permeando a nossa vida. E olha ela aqui de novo, é a lei do equilíbrio, do dar e receber. Então não adianta na minha vida eu dar demais, embora eu faça isso com amor, né? Eu tenho um relacionamento familiar, eu ajudo demais todos aqueles que me procuram. Tudo bem, eu tenho que ajudar, ok, eu posso ser empática, mas eu também tenho que ter algo em troca. Também tem que ter uma ajuda para justamente isso, para equilibrar o dar e receber na minha vida. Quando eu desequilibro essa ordem, a outra pessoa ao qual recebeu demais vai agir com ingratidão para fazer com que eu pare de ajudar ela, né? Então é o inconsciente dela agindo para dizer assim, olha, essa relação está em desequilíbrio. E quando essa relação está em desequilíbrio, eu desequilibro a minha prosperidade. Não só a prosperidade financeira, mas a prosperidade no meu relacionamento, a prosperidade lá na minha empresa, a prosperidade na minha vida pessoal, em todas as áreas. Então, olhem essa relação de equilíbrio, ela é fundamental para que a prosperidade faça parte da nossa vida. Uma outra questão que é bem importante a gente ter em mente dentro desses aspectos da prosperidade é justamente a gente se atrever a ser tão grande quanto o dinheiro, né? Mas como assim ser tão grande quanto o dinheiro? Infelizmente, nós estamos aí no dia a dia e nós recebemos muitas crenças limitantes. Isso também dentro da nossa própria família, dentro das pessoas com que a gente convive, que a gente percebe, não, seu fulano é importante porque ele tem muito dinheiro, eu não sou nada, eu sou pequeno. Porque eu não posso comprar isso, porque eu não posso comprar aquilo. Isso falando de dinheiro, às vezes fica mais fácil a gente relacionar com a prosperidade, por isso os exemplos que eu estou usando aqui. Mas é a gente perceber que o dinheiro é só uma energia. E ele realmente é uma energia e ele se conecta com a nossa alegria. Então, quando eu estou alegre, eu estou feliz, eu sou tão grande quanto o dinheiro e ele consegue chegar até mim. Agora, quando eu me coloco numa postura inferior, eu não quero receber. E aí eu te pergunto, às vezes não chega alguém que fala pra você assim, ô fulano, você fez um trabalho tão bom, eu gostaria de te remunerar por esse trabalho. E você fala pra ele, não, obrigada, não precisa me pagar nada, não foi nada. Quando você se coloca nessa postura de não, obrigada, não foi nada, você está se colocando menor com o dinheiro. Você não está aceitando receber. E aí você começa a bloquear a sua prosperidade. Então, como a gente pode melhorar tudo isso? A gente tem que ser de igual para igual. Quando a pessoa te disser, olha, fulano, eu quero te pagar pelo trabalho que você realizou, você é merecedor. Você vai dizer o quê? Obrigada, eu recebo. Quando você aceita receber, você se conecta com a sua prosperidade. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais fluido. E é aí nesse momento que você vai se atrever a ser tão grande quanto o dinheiro. Pense a respeito disso. Isso vai fazer diferença na sua prosperidade. E outra coisa muito importante é você olhar o dinheiro com os bons olhos. Quais são as crenças que a gente tem em relação ao dinheiro quando a gente fala de prosperidade? Nossa, as mais comuns. Eu só vou ganhar dinheiro quando eu trabalhar muito. Isso foi uma crença, né, que eu até estava trabalhando em mim. Porque, poxa, a minha vida eu cresci ouvindo dizer que só quando eu trabalhasse muito é que eu iria receber dinheiro, que eu iria ganhar o dinheiro. Mas é verdade? Será que o dinheiro tem que vir só com esforço, com muito trabalho, com muito suor? Ele não pode vir de uma maneira mais fácil, mais leve? Ele pode. Só que quando a gente olha para ele e fala assim, nossa, o dinheiro é sujo. Não, só quem tem dinheiro é corrupto. Isso é verdade mesmo? Se a gente acredita isso como uma verdade, isso se torna uma crença limitante. E isso faz com que eu não consiga olhar o dinheiro com bons olhos. E faz com que quando eu receba ele, eu já quero me ver logo livre dele, né? Eu quero pagar logo as minhas contas porque eu quero me livrar. E essa postura de se livrar, de não olhar com bons olhos, ela faz a gente se afastar da nossa prosperidade. Poxa, a gente está chegando agora no final do ano. Quanta gente
recebendo o 13º salário, né? Olha quanto isso é gostoso. E aí, quando receber esse 13º salário, como que vocês reagem diante disso? Vocês acolhem? Vocês veem com bons olhos? Ou vocês veem, não, vamos pagar logo as contas, não vou guardar nada. Ou então, se eu guardar alguma coisa é pro dia que eu ficar doente. Quando eu uso essa máxima de dizer, eu vou guardar o dinheiro que é para quando eu ficar doente, nós inconscientemente vamos trazendo isso para a nossa realidade. A gente vai atraindo a doença para a nossa vida para a gente ter uma função para aquele dinheiro. Então, olhar o dinheiro com bons olhos se eu escolher guardar, quando eu realmente for lá e guardar um valor, eu vou dizer, não, esse dinheiro eu estou guardando porque é para realizar o meu sonho, que é para me tornar mais feliz, que é para que eu possa fazer uma viagem grandiosa, que vai me deixar mais alegre, que eu possa fazer um investimento que vai me tornar mais feliz ainda. Isso sim é olhar o dinheiro com bons olhos e não simplesmente dizer, poxa, eu tenho que gastar logo, então eu vou guardar para quando eu ficar doente. Então comece a olhar qual está sendo a sua postura. Como você está olhando para o dinheiro que você recebe? Como você está se conectando para a sua prosperidade, com a sua prosperidade? Olá, pessoal que está entrando. Por favor, a gente está falando hoje sobre as 3 razões que te impedem de prosperar. A gente ainda não chegou nessas razões, a gente ainda vai falar das razões. A gente só está falando aqui de questões que nos desconectam ou conectam com a prosperidade, tá? Então, vamos lá. Por favor, pessoal, sejam bem-vindos, mandem as perguntinhas de vocês aqui, né? O pessoal, a Fábio, o Cláudio, a Tassiele, sejam todos muito bem-vindos e vamos conversando hoje um pouquinho aqui sobre como a gente pode trazer prosperidade para a nossa vida, como a gente pode olhar o dinheiro de uma maneira diferente. Seja bem-vinda também a Simone de França, bem-vinda, minha grande amiga e terapeuta, consteladora maravilhosa. Era para ela estar aqui comigo junto na live, mas ela está com algumas questões pessoais e aí ela não conseguiu estar aqui. Mas na próxima estaremos juntas, né, minha amiga? Estou aqui torcendo pela recuperação do seu filho. Então, vamos lá, vamos nos conectar com a prosperidade. O que a gente tem que olhar mais para a gente se conectar com essa prosperidade? Outra coisa é buscar um significado para o trabalho e para o dinheiro. Verdade que quando você realiza o seu trabalho, você faz o seu trabalho com um propósito? E aí, me conta, como você realiza o seu trabalho? Eu tinha a crença de que eu tinha que trabalhar muito, tinha que ser um trabalho muito difícil para que eu pudesse receber dinheiro por ele. E aí, e você? E quando eu cresci com essa crença, nossa, eu estudei muitos anos, eu fiz muitas coisas, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, muitas coisas achando que não, é só quando eu tivesse um título, eu iria ser bem remunerada. Só quando eu tivesse uma grande carreira é que eu seria remunerada por tal. E na verdade isso era só uma crença limitante. Quando eu escolhi fazer minha transição de carreira e fazer o meu trabalho com mais propósito, trabalhando pela evolução das pessoas, ajudando quem vinha até mim, seja no consultório ou em uma das minhas classes, eu percebi que eu poderia fazer meu trabalho de uma maneira muito mais leve e ganhar tanto quanto todos os títulos que eu tinha lá na minha graduação, lá na minha carreira acadêmica. Então, verdade, qual o significado que você está dando para o seu trabalho? Como pode ser mais leve fazer aquilo que a gente se gosta e ainda ser muito bem remunerado por isso? E aí, me conta, vocês estão fazendo o trabalho de vocês com propósito? Está sendo mais fácil, mais leve? Então, coloca aqui para mim, escreve como está sendo o seu trabalho, se você está feliz com ele e de fato, se você está dando significado a esse trabalho, tá? Então, pensa um pouquinho a respeito disso, tá bom? Então, assim, para a gente se conectar com a nossa prosperidade, tá? A gente tem que pensar nessas questões. Primeiro item que a gente falou agora há pouco, pra gente revisar e não esquecer de nenhum detalhe hoje, porque essa live é muito importante. Então, pra gente se conectar com a nossa prosperidade, a gente precisa concordar e olhar para os nossos pais e para os desafios que eles tiveram para nos criar, para que a gente possa tomar a vida. O segundo item para a gente se conectar com a nossa prosperidade é o quê?
nos conectar com o equilíbrio, com a lei universal do dar e receber. Para a gente ter equilíbrio nas trocas que a gente faz na nossa vida, seja pelo nosso trabalho, seja por alguma outra questão, não, por algum objeto, enfim, né? Como a gente está trocando com as outras pessoas, tá? A terceira questão é como a gente pode se atrever a ser tão grande quanto o dinheiro. Verdade que eu sou menor que o dinheiro? Você que está aqui me assistindo, a Anne, né, a Simone, o Ivo, a Grace. Bom, verdade, vocês estão se colocando no lugar onde vocês são menores do que esse dinheiro? O quarto item é olhar o dinheiro com bons olhos. Então, olhar, ser grato pelo dinheiro que vocês recebem, perceber o quanto aquele dinheiro pode ser uma contribuição. Verdade que quando você recebe um valor, você comemora, você está feliz e grato por receber esse dinheiro? E quinto, verdade, você está dando significado ao seu trabalho e ao seu dinheiro? Então, se você se conectar a essas 5 questões, eu tenho certeza que a prosperidade vai se conectar com você. E uma coisa que eu gosto de brincar bastante, que até faz parte de um dos livros, de uma das classes do Axis, que é muito legal, é uma reflexão que fala assim: verdade, se o dinheiro fosse uma pessoa, tá? Vamos fazer de conta que o dinheiro fosse ele se materializasse ali na sua frente nesse exato momento. E você estivesse dando uma festa agora de final de ano, né? E aí? Agora a gente tem um monte de comemorações e nessas comemorações você estaria pensando, bom, o dinheiro então está fazendo parte da minha festa, eu vou convidar ele. Verdade, quando você convida essa pessoa e ela vem à sua festa, como que você recebe esse dinheiro? Você fala oi, tchau e dá atenção para os outros convidados? Ou você recebe bem, você acolhe ele, você diz, nossa, como eu sou grata por você ter aceitado o meu convite e ter vindo para a minha festa, né? Como que a gente faz isso? Bom, e aí eu te pergunto, se você fosse o dinheiro e aí você chegasse nessa festa e você fosse muito bem recebido, você estivesse feliz por estar ali porque você viu que o quanto aquela pessoa que te convidou é grata, com certeza você voltaria, não é mesmo? Você seria muito bom para você estar ali, você estaria muito confortável. Agora, se você fosse mal recebido, a pessoa nem te olhasse nos olhos e nem falasse para você, tá bom, olha, pega alguma coisa aí para você comer e você beber e senta aqui. E vira as costas e dá atenção para os outros. Óbvio que você não se sentiria feliz naquela festa, não é mesmo? Bom, com certeza você escolheria voltar para ela? Acho que não, né? Eu não voltaria, pelo menos. Você voltaria? Conta pra mim. Eu não voltaria pra essa festa de jeito nenhum. Ia dizer, olha, prazer em te ver, agora tô indo de volta. E agora faça uma analogia com o seu dinheiro. Como que você está tratando ele? Você está tratando assim? Você está recebendo bem ou está fazendo de conta que nem, ou está ignorando ele? Bom, perceba a respeito disso. Isso também diz a respeito de como a gente trata o nosso dinheiro, como a gente trata a nossa prosperidade e como a gente pode ser mais grandioso e mais leve com tudo isso. A Érica que está aqui, seja bem-vinda, a Érica, a Nina, o Rudimar, sejam todos muito bem-vindos. A Érica é maravilhosa, vive lidando com dinheiro, né? Na verdade, ela trabalha, né? Ela é uma coach maravilhosa, uma mentora, justamente do Clube das Maravilhosas, e que trabalha com planejamento, organização financeira. E verdade, Érica. E aí, você está olhando o dinheiro também? Eu tenho certeza que ela convida muito bem o dinheiro para a vida dela e trata ele muito bem, que fica feliz e comemora quando ele está chegando até ela. Então faça o mesmo. Trate bem o seu dinheiro. Guarde ele num local que seja seguro, num local que ele goste de estar lá, que você, ao receber o dinheiro de alguém, seja grato. Dê um bom fim a esse dinheiro. Perceba o significado que você tem ao realizar o seu trabalho, o quanto aquele dinheiro é importante. São todas essas questões simples que a gente pode trazer para o nosso dia a dia e se conectar com essa energia, se conectar com essa prosperidade. É isso que a visão sistêmica traz para a gente, né? Não é nada assim mirabolante, gigante, difícil de colocar em prática, mas são pequenos hábitos, pequenas ações que nós vamos mudando
dia após dia, que fazem com que a gente conecte e traga a prosperidade para a nossa vida. Tá? Então perceba, comente aqui se isso faz sentido para você, se isso pode ser uma contribuição. Ó, a Erika está dizendo aqui que sim, o dinheiro ele deve ser bem tratado, cuidado com carinho, ter atenção, gratidão por cada centavo recebido, né, e dar uma boa destinação para ele. É isso que a gente tem que fazer, Erika. Isso é fundamental para você se conectar com a sua prosperidade. Fundamental. E além disso, hoje a nossa live é justamente para a gente falar quais as razões, né? Quais são as razões que estão nos impedindo de prosperar. Então, se está faltando esse cuidado, essa atenção com o dinheiro, isso já é um indicativo, tá? De que você não está se conectando com a prosperidade. Então, a primeira razão que a gente tem para a nossa conversa de hoje aqui é que se a gente vai sentir pena, dó dos nossos pais, eles são grandes e a gente é pequeno, né? O que quer dizer isso dentro da ordem sistêmica, né? É que se uma das razões fundamentais de nós impedirmos de acessar a nossa prosperidade é quando a gente se vê maior do que os nossos pais. O que é isso, né? É quando a gente se vê maior do que eles, a nossa ordem familiar está invertida. A nossa hierarquia, né? Dentro da constelação familiar, a gente tem uma lei universal que é a hierarquia. Quando ela está distorcida, nós nos vemos maiores do que aqueles que vieram antes de nós. Consequentemente, a gente se desconecta da nossa prosperidade. Então, por isso que a gente falava antes que a gente precisava honrar o pai e a mãe. A gente precisa se colocar no nosso papel de que nós somos menores dentro do nosso sistema familiar, menores que eles, né? Quando a gente faz isso, a prosperidade vai chegando até nós. E eu escuto muito no consultório pessoas comentando que têm dificuldade de relacionamento, pessoas que acham que podem resolver tudo pelos seus pais. E não é assim. É muito pesado quando nós queremos ser maiores do que eles, tomar conta deles no sentido de que eles acabam se sentindo inúteis. Então há um equilíbrio dentro dessa razão. Eu vou usar um exemplo pessoal nisso, tá? Para poder ilustrar para vocês um pouquinho essa questão de desordem. Teve um momento na minha vida, com o falecimento do meu pai, até que a gente estava falando aqui no início dele, né? Em que eu tive que tomar uma postura, porque ele tinha uma empresa familiar, né? A gente tinha uma empresa familiar. Eu trabalhei com ele durante muitos anos. Eu trabalhei com ele aproximadamente 13 anos, né? Ele tinha uma transportadora. E depois, por questões, por escolhas, eu resolvi sair desse negócio. Eu falei, pai, olha, está na hora de eu seguir minha carreira, de fazer coisas diferentes. E tudo bem, eu resolvi sair da empresa. E aí, logo, alguns anos depois, 1 ano e meio depois, ele acabou ficando doente e veio a falecer. E nesse momento, a minha mãe, que ela era dona de casa e ajudava ele indiretamente na empresa, mas de uma maneira muito superficial, ela não lidava com questões administrativas. E aí eu me vi tendo que voltar para a empresa depois desse período de ter ficado afastado, né? E nessa questão do falecimento dele, eu acabei assumindo a empresa no lugar da minha mãe, né? E aí eu tive que lidar com todo um processo de falência da empresa, rescisão de funcionários, dívidas, enfim. Foi um processo bem pesado, bem pesado. Mas e por que ficou muito pesado para mim? Porque eu não respeitei a hierarquia. Porque eu achei que eu podia dar conta de tudo e eu podia ocupar o lugar da minha mãe. Eu podia ir lá e falar, não, deixa aqui comigo, eu resolvo. Tudo bem, eu tinha conhecimento técnico para isso. Mas inconscientemente eu estava me desconectando da minha prosperidade. Porque eu deveria ser um suporte a ela e não ter assumido o lugar dela. Hoje eu entendo isso. Eu entendo que eu fiz errado. E eu corrijo isso. Só que naquele momento eu não tinha essa consciência. Então é essa consciência que eu quero provocar em você que está aqui na live hoje. Será que você está no seu lugar dentro do relacionamento entre você e seus pais? Eu, naquela minha postura, eu estava me sentindo maior que a minha mãe. Não, deixa, mãe, eu dou conta. Claro que eu fiz isso de uma maneira inconsciente, porque eu, por amor e lealdade à minha mãe, eu queria o bem dela e achava que podia fazer tudo. Só que não, eu tinha que ter respeitado ela. Ela é maior do que eu, ela dava conta. E eu, por
por ingenuidade, por falta de conhecimento, de postura, eu acabei cometendo erros. Então, repense um pouquinho. E isso me desconectou da minha prosperidade. E aí? E você? Está desconectado da sua? Olhe para a sua família. Olhe se você não está numa posição errada e se você está de fato, né, sendo maior do que os seus pais. Se você estiver, reveja sua postura para não ficar longe da prosperidade. Depois não adianta reclamar, né? As dinâmicas estão aí, a vida nos ensina. Uma segunda razão que faz com que a gente se desconecte da nossa prosperidade é acreditar que alguém te deve algo, né? E a prosperidade, ela só chega para quem arregaça as mangas e vai atrás dela, né? Então, assim, a prosperidade não vai vir bater na sua porta. Ninguém te deve nada. Você tem que assumir a sua postura, você tem que buscar o seu trabalho, você tem que buscar a sua carreira, né? E, de fato, quando a gente adota essa postura, a gente arregaça as mangas, a prosperidade vem, porque a gente está dando significado ao nosso trabalho. Então, eu te pergunto hoje, verdade, quantas pessoas que lá nesse meu exemplo, né, da sucessão familiar, né, porque no meu caso foi um processo de sucessão, e aí, se eu fosse uma filha que simplesmente esperasse que com o falecimento do meu pai eu ia receber uma herança e que eu ia cruzar as mãos e dizer, tudo bem, eu vou viver com a herança dele, não preciso fazer mais nada. Verdade que a prosperidade ia se conectar comigo? Olha quantas pessoas que às vezes recebem uma herança e simplesmente não dão continuidade ao negócio da família, principalmente questões de sucessão familiar, né? Então, poxa, a gente tem que arregaçar as mangas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que criar o nosso futuro, criar a nossa realidade. E aí? A prosperidade não vai vir bater na minha porta e dizer, oi, hello, sou a prosperidade, tô aqui, cheguei, gostei de você, fui com a sua cara e tô aqui pra me conectar contigo. Verdade que isso vai acontecer? Não. Então, lembre-se de mirar nos seus objetivos, ter os seus objetivos bem claros, as metas bem traçadas, trabalhar com propósito, arregaçar as mangas e fazer aquilo que tem sentido para você. E aí, quando ele tiver sentido, você vai estar conectado com a sua prosperidade, tá? Vamos para a nossa terceira razão que nos impede de prosperar. A terceira razão é não olhar o dinheiro com bons olhos, e o dinheiro ele só fica com quem o quer, com quem o deseja e com quem o respeita. Então, essa é uma das dicas que a gente tem hoje. Verdade, você está respeitando o seu dinheiro? Você está olhando ele com bons olhos? E aí, conta pra mim. Bom, a gente tem várias pessoas aqui muito legais participando da nossa live, que eu tô vendo que estão entrando aqui. A Eliane, a Carla, a Deni, a Juliana, sejam todos muito bem-vindas. E aí, contem pra mim um pouquinho. Realmente vocês estão olhando o dinheiro com bons olhos? Isso é importante a gente se conectar, né? Qual o valor que você olha pro dinheiro que você recebe? Olha, eu fico super grata de todo o dinheiro que eu recebo, né? Então, e aí, fica a provocação. Obrigada pelos coraçõezinhos aqui. Por favor, fiquem à vontade para nos mandar as perguntas também. Vamos interagindo aqui, que a gente está aqui para ajudar, para ter um bate-papo super leve, super tranquilo sobre as razões que nos levam, que nos impedem, né, de ter prosperidade. Então, as 3 principais que a gente tem para a noite de hoje, tá? As 3 razões principais é a gente se sentir maior do que os nossos pais e ter pena deles. A gente não tem que ter pena deles, a gente tem que entender que tudo foi como foi. Cada um tem e recebe do universo aquilo que é fruto das suas escolhas, dos seus pensamentos. Lembra da lei da atração, né? Então a gente tem que respeitar isso. Perceber que nós somos pequenas e a gente não pode resolver os problemas por eles. A gente tem que entender que eles dão conta, eles são maiores. Né? Isso é uma frase sistêmica maravilhosa. Você tem que entender que os seus pais dão conta. Não é pela idade, pelo grau de instrução, por onde moram, por nada disso. Seja como for, se os desafios da vida se apresentarem a eles, eles dão conta. E a gente não pode querer trazer os problemas para nós, resolvermos por eles, porque isso vai nos fazer ficar
no local que a gente não ocupar um papel que a gente não tá. E quando a gente muda esse local, muda esse papel, deixa de estar no lugar de filha e quer se tornar mãe dos nossos pais, esse lugar é muito pesado. E eu posso dizer para você que eu já passei por isso, eu já estive nesse lugar e é muito, muito pesado. Isso me gerou falta de prosperidade, eu tive vários problemas financeiros, eu tive problemas de relacionamento com a minha mãe, eu tive problemas de relacionamento com os meus irmãos. Foi uma época muito punk da minha vida. Tudo isso por quê? Porque eu não estava no meu lugar. Quando eu aprendi que eu tinha que voltar para o meu lugar, isso fez diferença. E aí eu consegui voltar a me conectar com a prosperidade. E aí, para vocês que estão aqui na live de hoje, olhando essas posturas, olhando essas razões, isso faz com que a gente nem precise fazer uma constelação familiar. Claro, se vocês escolherem fazer, olhar para esse processo, para uma sessão, olhar para o sistema familiar de vocês, sempre é grandioso, sempre temos aprendizados muito grandiosos quando se passa por uma sessão de constelação. Mas se você não escolhe hoje passar por uma sessão, você já pode ir olhando para isso hoje. Só com esse olhar, com isso que a gente está conversando aqui hoje, isso já gera movimento. Se você mudar a sua postura, todos os outros que estão à sua volta vão mudar também. Então, olhe para isso. Então, só para revisar, a nossa segunda razão é a gente acreditar que alguém deve alguma coisa para nós. Verdade. Eu não posso trocar de emprego, eu não posso ganhar mais porque fulano tá me devendo, porque Beltrano tá... eu tô esperando receber algo de alguém. Verdade, você tem que ficar nessa postura de vítima e dizer, não consegui mudar de emprego porque fulano puxou meu tapete lá na empresa. Ou quando eu estava lá na universidade, não consegui ter um cargo melhor, ganhar mais dentro da instituição porque Beltrano não me deu oportunidade, porque eu criei algo diferente. Não é assim. A gente não tem que esperar pelo outro. Nós temos que assumir as rédeas da nossa vida e criar a nossa realidade. Quando eu não estava feliz fazendo o que eu fazia lá na universidade, quando eu fiz a minha transição de carreira na universidade, eu não estava feliz fazendo aquilo. Se eu não estava mais feliz dentro da instituição, o que eu tinha que fazer? Buscar o meu caminho fora da instituição. E não esperar que alguém me desse uma promoção, me desse um outro cargo, ou isso ou aquilo. Eu não tenho que esperar por outra pessoa. Eu tenho todas as ferramentas que eu preciso dentro de mim para criar a minha realidade, seja ela qual for. Eu escolho, eu posso, está tudo comigo, está tudo dentro de mim. E é verdade que você que está aqui, juntinho comigo nessa live, também tem as ferramentas que você precisa para arregaçar as mangas, criar aquilo que você precisa e conectar com a prosperidade. Vamos lá? E a nossa terceiro item, então, é que a gente tem que olhar o dinheiro com os bons olhos e não ficar no julgamento de dizer, nossa, fulano tá roubando, comprou um carro novo, ciclano tá viajando, nossa, só pode estar fazendo alguma coisa de errado. Vamos limpar as nossas crenças, vamos limpar aquilo que os nossos julgamentos em relação a outra pessoa e principalmente vamos limpar a nossa comparação, porque toda vez que eu estou me comparando ao outro, o que o outro está fazendo, deixando de fazer, eu estou julgando a atitude dele e quando eu julgo, eu me desconecto da minha prosperidade. Então, olha quanta coisa que a gente pode fazer que é simples e que vai fazer com que a gente mude pequenos hábitos e conecte com a prosperidade. Olhe para essas razões hoje, elas vão fazer diferença na sua vida. E aí eu trouxe queria trazer para vocês também algo bem legal, que são alguns fundamentos, vamos dizer assim, alguns repelentes. Você sabe que existem repelentes do dinheiro também? Bom, a gente falou até agora aqui de razões que nos impedem de conectar com a prosperidade. Como prosperidade acaba muito estando relacionado com dinheiro também, eu queria trazer um pouquinho para vocês refletirem um pouquinho aqui sobre 10 repelentes do dinheiro.
E aí, será que você tem repelente? Você tem algum desses repelentes na sua vida? E aí? Olha, já estava fazendo aqui algumas reflexões e percebo que eu ainda preciso melhorar alguma coisa. E aí, você também? Me conta. Me conta se você precisa melhorar, tá? Com base naquilo que a gente está falando aqui. Olha, o primeiro repelente, né, do dinheiro, aquilo que o dinheiro, né, se desconecta automaticamente, é quando a gente fica se conectando. Lembra que eu falei agora há pouco que dinheiro se conecta com a energia da alegria. Então, se ele se conecta com a energia da alegria, qual é o primeiro repelente dele? O primeiro repelente dele é assistir noticiário televisivo. E aí, você assiste muita televisão? Por que assistir muito noticiário? Porque olha só, se você está assistindo um jornal de manhã, meio-dia, noite, enfim, o que a gente mais vê nos noticiários? São notícias ruins, pesadas, morte, assassinato, roubo e tantas questões. Isso faz o quê? Que a gente se conecte com uma energia negativa. Verdade, que se eu ficar assistindo o noticiário, eu me conecto com essa energia, isso é automático, nós somos seres energéticos. Então, quanto mais eu assisto o noticiário, mais eu aumento o meu repelente. Fica a dica, né? Vamos reduzir. Eu confesso para vocês que eu já reduzi bastante, mas eu ainda tô apegada. Ainda dou uma assistidinha mesmo que de manhã. E eu tento diminuir ao máximo, né? À medida que o tempo passa, eu vou diminuindo, assim. Só tô ficando em alguns minutinhos, mas eu ainda tenho necessidade de assistir. E aí, me conta, você já se livrou desse repelente? Eu tô precisando de dicas. Mas eu tenho reduzido. Uma outra questão também, que é um repelente gigante do dinheiro, é o quê? Falar dos seus problemas como se fosse um troféu. Como se fosse uma competição de desgraça. Você já se pegou fazendo isso? Alguém vem te visitar, ou alguém vai conversar com você e fala assim, nossa, tô passando por um problema. Ai, eu fiquei doente essa semana. Pois é, não, mas isso não é nada. Olha só, eu fiquei mais doente ainda, né? O outro complementa. Eu fiquei mais doente ainda, que minha doença foi pior. Ou então a pessoa te fala assim, nossa, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, né? E aí ela fala assim, não, mas o que você teve que trabalhar na sua cirurgia? Ah, não, eu rompi um tendão. Ai, mas assim, ó, do meu marido foi maior. Porque ele teve que arrumar o tendão e colocou mais 2 parafusos no joelho. E a gente fica brincando de competição. Quem em verdade tem mais problema? Por que eu tenho que me conectar com essa energia de problema? Não posso me conectar com a energia de facilidade? Eu escolho a energia que eu quero me conectar. Olha aí o segundo repelente. E aí, me conta no final da live quantos, vai anotando aí e me conta quantos repelentes você tem e identificou no seu dia a dia, tá? Outra coisa é o vício de reclamação. Quem reclama de tudo? Verdade, que tem aquelas pessoas que são viciadas em reclamar. Quanto mais eu reclamo, mais eu me conecto com a energia do pessimismo. Lembra que eu falei ainda no início? O dinheiro se conecta com a energia da alegria, da facilidade. Quando eu estou reclamando, eu estou vibrando o quê? Negativo, pessimismo. Verdade que o dinheiro vai querer ficar perto das pessoas que reclamam? Acho que não. Vamos lá. Vai somando aí, depois me conta quantos repelentes você tem, tá? Por favor. O quarto item é ingratidão pela vida e pelas pequenas coisas. Verdade, você agradece por aquilo que você tem? Seja o mínimo possível. Você agradece pela saúde da sua família, pela sua saúde, por você ter uma casa, por você ter um teto, por você ter comida na sua mesa. Ou você simplesmente não lembra de agradecer isso? E aí? Me conta. Esse é o quarto repelente. Bom, quantos repelentes você tem aí, hein? Já deu 4? Quero saber a nota depois aqui de quem está assistindo comigo. O quinto repelente é comparar-se demais com os outros e se sentir menos o tempo inteiro. Verdade que você fica stalkeando o Instagram e dizendo, ai, por que fulano tá viajando? E eu não. Ai, fulano comprou um carro novo. E eu não. Fulano tá com uma roupa bonita. Nossa, eu queria ter uma roupa assim. E aí você tá sempre se tornando menos.
Bom, verdade que você tem um montão de seguidor e fica só olhando, quer dizer, você segue, né? Muitas pessoas fica só cuidando da vida delas e esquece de cuidar da sua. Ó o quinto repelente aí, tá? Agora vamos pro sexto. Sentir ciúme e cobiça e inveja. Verdade, você tem inveja das outras pessoas? Você fica olhando para alguém e fala assim, nossa, queria ter a vida da fulana. Nossa, Beltrana tá lá viajando todo final de semana, queria ter uma vida dessa pra mim. Verdade. Você inveja a vida das outras pessoas? Você se compara o tempo inteiro? Olha aí o sexto repelente. Vamos lá, vai somando na sua conta aí. Quero ver quantos que vai ter aqui no final, hein? E aí, quem que já tá aqui? Já somaram 6 pontos? Vamos lá, quem que tá aqui comigo? Já somou uns pontinhos aqui? Estão com repelentes em dia? Não. Quem quer ver quem tem o menor número de repelentes, hein? Bom, o sétimo item é desorganização. Acúmulo de coisas em casa desnecessárias e falta de metas claras. Verdade. Você é um acumulador? Verdade que se eu for na sua casa hoje, tem um monte de coisa guardada nos cantinhos assim que você não usa. Bom, gente, quando nós deixamos em casa desorganização, sai sem arrumar a cama, deixa tudo jogado para depois. Eu sei que às vezes a gente está na correria do dia a dia e que às vezes a gente se pega fazendo isso. Mas o ideal é que a gente tenha uma organização. Verdade, lembra que o dinheiro segue a energia da alegria. Ele gosta de ser bem recebido. Você gosta de ser bem recebida numa casa que está desorganizada? Que está cheio de coisas ao redor? Você não consegue sentar no sofá direito, por exemplo, de tanta coisa que tem em volta. Eu já fui em casas assim. E nessas casas, a energia fica toda concentrada. E o que faz essa energia estar concentrada nesses cantos, nesses objetos que estão desarrumados e acumulados? Isso faz com que a energia não circule. Se a energia não circule, eu não tenho espaço para receber novas energias. Isso faz com que a energia do dinheiro não consiga estar lá. Você fica bem-humorado, feliz, alegre, se diverte num ambiente desorganizado? E aí? Fica a reflexão. Será que você tem esse repelente na sua vida? Bom, olha, vamos aproveitar final de ano. Aproveita para fazer aquela faxina. Aproveita as férias. Organiza. Se desfaz daqueles itens que você não usa mais. Troca, substitui, organiza. Isso traz leveza. Isso traz facilidade para a nossa vida. Bom, o oitavo repelente é o quê? É o vazio existencial. Isso faz com que a gente tenha carência, né? Então, esse vazio existencial faz com que a gente tenha um excesso de consumo e aí a gente fica tendo hábitos compulsivos, péssimos hábitos, né? Então, você nunca ouviu falar daquela questão assim, poxa, eu tô me sentindo muito carente, vou descontar na comida, vou descontar nas roupas, vou descontar na compra compulsiva, vou descontar comendo compulsivamente, vou descontar bebendo compulsivamente. Isso nada mais é do que subterfúgios para que a gente, né, extravase e tenha péssimos hábitos. Porque vocês sabem que tudo que tem em excesso não faz bem para a nossa saúde. Né? Então, a gente tem que se ligar e perceber que o equilíbrio é a chave, né? O equilíbrio é a melhor maneira da gente se conectar com a prosperidade e não simplesmente estar aqui, né, consumindo tudo, trazendo tudo para nós. Não é preciso isso. Guardar em excesso, isso também é uma forma da gente ter um mau hábito, da gente ter um consumo exacerbado, né? Então, esse também é um repelente, tá? E a gente tem aqui o nosso nono repelente. Vício em séries, em novelas, né? Que, pelo princípio da autossugestão, levam você a se espelhar em uma vida pessoal ou os mesmos dramas da ficção, né? O nosso cérebro, ele não entende o que é ficção e o que é realidade. Quando a gente fica muito fissurado numa série, você fica lá como se você estivesse vivendo a série. E o nosso cérebro está entendendo que ele está lá vivendo aquela série.
E se a gente escolhe uma série que esteja lá com uma série de sofrimento, uma série de filme de terror, por exemplo, a gente traz aquela energia densa, a gente traz aquela energia de dificuldade, de limitação para a nossa vida. Olha, verdade, você quer conectar com isso? Não que você não possa assistir séries, não é isso, mas escolha melhor, tenha uma escolha consciente. Quando você tiver que escolher uma série, quando você está assistindo uma série que é muito emocionante, você não chora junto? Quando você chora junto, são as suas emoções aflorando. Você se conectando com o personagem. E essa conexão com o personagem faz com que isso reverbere na sua vida. O seu cérebro não entende a diferença do que acontece com você e do que você está vendo no filme. Então, assim, vamos escolher melhor aquilo que a gente assiste, né? E por fim, a gente tem o nosso 10º repelente. O que será que vem no 10º aqui? Vem a raiva pelo governo, onde a gente fica naquela energia, né, de que não é sobre ser justo ou não, honesto ou não. É a gente entrar numa energia de escassez, da gente ficar julgando o comportamento dos nossos governantes, um comportamento do todo. E aí, quando a gente fica se julgando esse comportamento todo e entrando nesse mérito do julgamento, a gente se conecta com uma energia pesada, porque a gente está olhando uma energia de corrupção, de sempre querer se dar bem em cima do outro, sempre tirar vantagem. Isso é pesado. Então, esse é o nosso 10º repelente. Agora, vocês que estão aqui comigo, a gente tem algumas pessoas nessa live, eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários quais são os pontos que vocês estão tirando aqui. Vamos ver aqui. A Marina entrou aqui também, o Antônio. Vamos lá, pessoal, digam para mim quantos repelentes que vocês têm aqui do nosso dinheiro. Vocês já entenderam as razões que a gente não se conecta com a prosperidade. E agora fica a reflexão para vocês colocarem uma notinha aqui de 1 a 10. Quantos repelentes vocês encontraram aí na vida de vocês? Isso faz sentido para vocês? Faz sentido vocês olharem para a vida, para os hábitos, seja em casa, seja no trabalho, e percebeu como você está tratando o dinheiro e percebeu como esses repelentes fazem parte da nossa vida. E como eu mencionei, são pequenos detalhes, pequenos hábitos que vão fazer diferença, tá? Então a gente vai ficando por aqui na nossa live de hoje. Eu agradeço imensamente todos vocês que ficaram aqui comigo agora até o final. Sou muito grata pela participação de todos vocês. E por favor, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer questionamento, fiquem muito à vontade para me mandar, seja no direct aqui do Instagram, seja por mensagem, seja pelo WhatsApp. Fiquem à vontade para me mandar questionamentos. Depois dessa live, ela vai ficar salva lá no IGTV e também no meu canal do YouTube. E fica a reflexão para você começar a trabalhar pequenos hábitos. Olha, vamos aproveitar que agora a gente está no final do ano, que a gente começa a refletir sobre a nossa postura, refletir sobre as nossas ações. E aí a gente aproveita esse momento de reflexão e começa a olhar para criar e planejar um 2022 diferente, com uma postura melhor, com uma postura mais leve e principalmente conectada com a nossa prosperidade, tá? Então essas dicas de hoje vão para que vocês realmente se conectem, olhem para essas razões que estavam te impedindo de prosperar, olhem para esses repelentes e criem uma realidade ainda mais grandiosa com o dinheiro e com a prosperidade na vida de vocês. Principalmente agora, né? Focados para esse próximo ano que já está se iniciando por aí, tá bom? Um grande beijo e até a próxima semana. Eu vou tentar manter esse mesmo horário das 20 horas para a gente conversar mais um pouquinho sobre um tema. E se você tiver alguma sugestão de tema também, fique bem à vontade, que depois eu vou colocar uma caixinha lá nos meus stories pedindo a sua sugestão de tema para nossa próxima live, para a gente conversar um pouquinho e fazer uma live leve, trazendo temas legais que realmente vão ser contribuição para você aí no seu dia a dia, tá bom? Um grande beijo, gratidão e até a próxima terça-feira.